Boa noite. O pessoal vai começar a entrar agora. A Aline também. Gente, hoje até queria comentar. A gente completou 1.000 seguidores. Estou muito feliz. Muita gente nova chegando. Muitos fonoaudiólogos. Tem também outros profissionais, médicos, psicólogos. Tem muitos familiares de quem usa aparelhos de audição, implante coclear, enfim. Estou muito feliz. Sejam todo mundo bem-vindo. Todos bem-vindos. Pessoal entrando então, Fabi, Maíra, Cris. A Aline chegou já com o FOP Fono, Ideia, Cris Santos. Pessoal, vocês estão me ouvindo, me vendo? Se puder dar um joinha para ver se tem que ajustar alguma questão no áudio. Cavalcante. Oi, amiga! Oi, tudo Tudo bom? bem? Tudo bem e Boa você? noite, gente. Tudo jóia? Tudo Tá bem? bom o áudio? Acho melhor colocar o fone. Eu não achei meu fone desse de celular, Aham. A Cris falou que mas tá bem. Eu tô te ouvindo super bem. tá. Ah, Te então vendo tá bom. também. Tô na sala acústica, né? Você tá maravilhosa, Tô chiquérrima. maravilhosa. Muito Mas eu legal. vim até por isso, porque eu não achei meu fone. Sim. Como é que é a sala acústica de vocês aí? Tá? Muitos É atendimentos. muito Conta o que que é uma legal. sala Ó, acústica, imagina. amiga. Conta o que que é uma sala acústica. A Que tem sala várias. acústica é uma sala com tratamento acústico, né? Então, Uhum. existem clínicas que só usam a sala até para fazer audiometria e tal. A gente Uhum. usa mais aqui para poder fazer para o treinamento auditivo. Uhum. Então, dá para fazer exame também, a áudio em campo com criança maravilhosa, super Sim. espaço, todo mundo junto. Hoje até eu estava atendendo uma criança, o pai, a mãe, mais três fonos, mas gente, assim, Todo vai dar, mundo né? contribuindo. Ninguém respira porque vai fazer barulho. Sim. Mas é muito, muito confortável. E aí tem uma cadeira gostosa também. Linda, linda. Quando eu for aí, vou visitar. Vou só ver Dá fotos. gosto de trabalhar. É, parabéns, parabéns pela clínica nova. Obrigada. Então, pessoal, E aí, Aline, vamos lá? minha amiga, a gente se conhece, eu tava pensando desde 2014, lembra? Quando a gente 2014. se conheceu no Congresso Simone também, te conheceu nessa época. Então, Aham. desde lá, no Congresso, tu foi apresentar algo do teu mestrado? Foi isso, Foi né? parte do mestrado. É, Isso, eu não estava 2014. completo ainda, Aham. que eu defendi em 2015. Na verdade, desse ano. Não, foi uma parte. Faltava ainda algum a fechar, assim, todos os resultados. Sim. Mas foi bem empolgante, assim, porque em 2016, quando eu apresentei de fato, na verdade, em Aham. 2014 foi. Os dois foram pôster, né? Mas é uma história engraçada. O meu mestrado foi com um treinamento auditivo em idosos. E aí eu tava lá apresentando, quem tava do meu lado? Frank Music e Music. Belly do outro. Um de cada lado, o Music e aí a Bellis de um lado, do outro lado, e eu no meio, assim, eu falei, o que que eu tô fazendo aqui? Gente, pelo amor de Deus, correndo chamar a Eliane para achar. E eu fiz um trabalho na USP, né, com uma Sim, orientação da Eliane, e foi muito engraçado, eu tirei uma foto, claro. lógico. Né? E você não sabe, o Music queria que eu explicasse tudo, ele super prestando atenção, assim, e eles dois lá Interessado. para apresentar o pôster, muito bonitinhos, Sim, muito legal. E eles participando do apresentam, pôster. assim, vai os Aham. alunos lá e aí eles apresentam, é Sim. muito legal. Lá eles perguntam, Nossa, já conversam com os passou povos. tempo, né? Aham. É, 6 anos já. Falei, nossa, que legal, que legal. Então tá, pessoal, antes da gente começar então da Aline se apresentar, só comentar que a gente não tem, essa live não tem conflito de interesse nenhum com marcas de implante coclear ou aparelho de audição. Tudo que a gente discutir aqui vai ser para promover a educação em saúde, tá? Aline, apresente-se, conta para quem aqui não te conhece ainda a tua história na fonoaudiologia, enfim, fica à vontade. Tá bom.
Bom, então, primeiro deixa eu agradecer, Nath, o convite, esqueci dessa parte, que a gente já, Imagina. né, conversou tudo, mas fiquei muito feliz e parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Eu fico tão feliz de ver as pessoas promovendo saúde e compartilhando conhecimento. A ciência na gaveta, na pasta do Sim, seu mestrado, do seu pendrive, não vai adiantar não faz nada, nada. né? Tem que ser Uhum, compartilhado, tá? E tem que chegar na população. Também uhum, compartilhar só entre os pares não vai ser tão uhum, produtivo, tão útil, né? Do uhum. que quando essa informação chega para a população. Então, isso eu acho que é uma forma de acesso incrível e, Uhum. enfim, parabéns. Imagina, Bom, eu vocês que fazem as sou lives. eu sou fonoaudióloga pela Unifesp, Escola Paulista, me formei em 2010, né? Aí sempre gostei de audiologia, já na época da faculdade, no primeiro ano da faculdade, eu entrei na Liga de Audição e Equilíbrio, que era coordenada pela professora Daniela Gil e a Renata Coelho. E foi muito legal, uma experiência muito bacana, já de, além da parte de entender melhor essa área, foi muito legal eu poder, e os outros alunos, já trabalhar um pouquinho com a parte acadêmica mesmo, Uhum, convidar professor para aula, a gente tinha que ficar atento às pesquisas que saíam para poder convidar os professores, as coordenadoras, né, as professoras, a Dani e a Renata, elas ajudavam a gente, mas também a gente buscava novidades. Então, isso já me instigou muito a estudar, a uhum. gostar de pesquisa. E fiz a iniciação científica com a Daniela Gil na área de zumbido. Meu TCC foi com zumbido e disfunção temporomandibular, pessoas com audição normal. Legal. Também foi bem Uhum, legal. Daí eu queria estudar mais eletrofisiologia. Gostava da áudio, mas gostava muito de linguagem também. Fiquei assim, ai meu Deus, e agora? Mas eu sabia que eu queria áudio, assim. E aí acabei indo para a área de processamento e queria estudar mais eletrofisiologia porque eu senti falta na escola, né? Não sei como é que tá agora, mas na época a gente não uhum, tinha na graduação, eu só acompanhava pela liga mesmo. uhum, Então, fui atrás da Eliane Chauchat, que conseguia juntar, né, que tem essas duas linhas de pesquisa muito fortes, né, a eletrofisiologia mais voltada também para o processamento auditivo, não tanto para o diagnóstico e tal. E aí fiz a especialização lá, com a monografia com a Eliane, e aí passei em tudo. Depois entrei no mestrado, depois em 2000 enfim, fiz o mestrado, então, com idosos. Por quê? Eu já gostava do tema, sempre gostei de trabalhar com idoso, acho que eu me dou bem. Então, com criança também, mas sim. enfim. Eu acho que teve um caso no fundo, assim, que me marcou muito na Unifesp, que eu falei, gente, eu preciso ajudar, enfim, trabalhar e fazer essas pessoas sorrirem novamente. Posso contar esse caso, Nath? Pode, fica super à vontade. É, Conta, conta. ó, me corta se eu estiver viajando aqui, saindo do tema, tá? Conta o caso e a gente vai Ai, que eu sempre fico pro tema, emocionada, então. mas assim, Aham, conta, conta. Isso vai, aí. depois você volta. Estou me apresentando ainda, meia hora. Não, esse é um idoso, porque na Unifesp, o serviço lá de prótese, funcionava assim, você colocava o aparelho, testava, e Uhum, depois tinha que tirar o aparelho para a pessoa aguardar ser chamada na fila. uhum. E meu primeiro paciente que eu acompanhei era um senhorzinho muito emburrado. Enfim, ele veio com a filha na cadeira de rodas, estava com uma carinha assim, a gente ficou até tipo, nossa, me dei mal, né? O cara mó emburrado, ranzinza. Sim. E quando a gente colocou o aparelho, ele fez até piada. A filha começou a chorar loucamente e a gente. Eu lembro que eu falei com a Ângela, uma Sim, eu técnica lá lembro. da Aham. Unicef, a professora Ângela Gordo. Falei, Ângela, eu não vou tirar o aparelho desse senhor. Se vira, ela, Aline, você tem que, né, Sim, tirar para explicar que agora ele tem sim. que esperar. A gente faz o teste, vê se tá ok. Aí fui lá, mas aí a filha falou para mim, olha, não sei quantos anos faz que eu não vejo meu pai sorrir. Então, ele tem 4 filhos, a gente vai se virar, cada um vai dar um pouquinho e a gente vai Sim. comprar o aparelho. Nem precisa Uhum. pôr o nome dele aí na lista, que a gente vai comprar esse aparelho Uau, olha a amanhã. diferença. Então, foi Uhum. muito marcante para mim. Eu Então, eu imagino. sempre fiquei com Uhum. muito do idoso e a gente via muito que no SUS, obviamente, tem a Uhum. prioridade das crianças. E aí o Uhum. idoso contribui a vida inteira, né? Uhum.
com impostos e tudo mais. Imposto. Quando chega a vez dele de aproveitar um benefício, ele fica para o final da fila. Então, até por isso eu tenho um projeto social e acabo adaptando São aparelhos solidários. também muito nessa, Muito legal. são solidários nessa população. E além disso, o que a gente via, né? Então, falei do mestrado, peraí, estava ainda na minha formação. E aí depois retomei, né, o contato com a Natália, inclusive no HC, quando fui fazer o fellow de implante coclear. Foi 2016, né, Nath? Foi 16, 17, isso. Isso. Que eu fiquei um pouco mais. Então, e aí foi isso. E em paralelo, em 2014, montei a minha clínica, a FOP, junto com a minha sócia Tatiane Zalkman, que eu conheci lá na USP, que foi aluna da Eliane Xoxá, na época ela estava, acho que no doutorado, e aí a gente montou a clínica. Então, a FOP tem 5 anos, o foco, na verdade, por eu e a Tati, as duas trabalharem com a parte audiológica, a gente tem essa demanda muito grande, mas tem também outras áreas, na verdade, Sim, todas sim. as áreas da fono. E auditivamente, vocês atendem muito, pensando, muitos idosos que vão procurar atendimento com relação à audição? Como é que é essa demanda de vocês na clínica? A Idosos gente com tem perda uma auditiva. demanda. Então, a gente tem a demanda de perda de audição, e é engraçado que a gente tem, assim, isso é importante falar, em idosos, e algo para os fonoaudiólogos se aproximarem mais dos geriatras. Então, essa demanda maior para a gente não é, direta com o otorrino, é mais com o geriatra e com as outras fonos. A gente tem muito isso. O pai do paciente, ou mesmo o paciente, principalmente quem trabalha com neuro, né? Então, a gente recebe e também a família, quando nota, tal. E aí, alguns pacientes já vêm, isso era raro, mas alguns pacientes já vêm perguntando se do treinamento auditivo. Então, além da prótese auditiva, que a gente faz esse trabalho inicial que eu falo, que é a reabilitação. É a primeira parte. A primeira parte. Primeiro precisa Segunda, chegar. diagnóstico. Diagnóstico, depois do diagnóstico bem feito, sem dúvida. Bom, precisa também, né, a motivação do paciente, acho que é uma parte importante aí do processo para isso. E aí, quando a gente faz a adaptação, desde o começo, eu e a Tati, a gente tem um discurso falando da importância do depois, né, que o som chega, esse som tem que ser processado. Então, no meu mestrado, por exemplo, a gente fez, eu fiz com idosos com audição normal ou só com perda em agudo leve, assim, na média tritonal de acima de 4, era até 30 e pouco, se eu não me engano. E aí, como que estavam essas habilidades auditivas, né? A gente sabe, tem vários estudos, até recomendo para vocês, quem tiver interesse dessa área, tem o site da doutora Nina Kraus, da Universidade lá de, não sei falar o nome chique, Netherlands, e chama Brain Vault. O Brain Vault tem várias, Muito todas as material. publicações, e tem uma específica, né, um bloquinho lá específico para envelhecimento. A Samira Anderson, que também já foi do laboratório dela, né? a doutora Picora Fuller, eu, nossa, usei muito, ela já veio para o Brasil umas 2 vezes, incrível, que ela estuda muito a interação com a cognição, com memória. Então, a gente lá na USP, na época que eu estava no mestrado, tinha uma pesquisa, acho que era multicêntrica, que era envelhecendo, enfim, que era uma pesquisa longitudinal que tinha várias áreas da saúde, a medicina, a físio, nutrição, e usava uma população em comum. Então, eu aproveitei essa população, né, que fazia esse acompanhamento no HU. Então, os participantes da minha pesquisa, eu tinha toda a bateria cognitiva deles, até exames laboratoriais, sabe? Então, é uma população muito bem controlada. E eles tinham muita dificuldade os que participaram, em
compreendendo o ruído. Era a grande queixa, era aquela clássica. Eu ouço, mas não entendo, mesmo sem perda de audição. E tendo, assim, o paciente perda de audição, os sintomas iniciais que ele tem, tendo perda de audição, o que um idoso ele pode sentir quando começa a perder a audição? Geralmente, quando começa a perceber, já está num nível, assim, mais crítico, né? Então, já não é mais uma perda levinha ali, que começou nos agudos, já começa a pegar a média, né? Frequência mais de fala. Então, o famoso isolamento social, a pessoa primeiro começa a perguntar muito o quê, pedir repetição, isso vai incomodando os familiares, né? A pessoa responde, às vezes, com agressividade. Ai, já falei. Ai, você ouviu. Você não finge que não ouviu, porque realmente a pessoa ouviu, mas não entendeu, então precisa de uma confirmação para ter certeza. E aí, nisso, vai deixando de conversar, de falar, vai se isolando, deixa de participar das reuniões de família, porque eu não vou entender mesmo. Quando chega nesse ponto, já muitas vezes a gente evita, né? Eu acho que o grande lance é evitar chegar nesse ponto, porque até a motivação para uma reabilitação já está prejudicada. Sim. Então aí a família se dá conta, né? Os filhos, geralmente, o cônjuge, e fala, não, vamos fazer alguma coisa. E aí, muitas vezes, essa pessoa também já está Já está há anos já está partindo para um esperando. processo de depressão, sei lá, enfim, já está num momento já desanimado. Então, quanto mais a gente falar sobre a necessidade de reabilitar, a gente, infelizmente, ainda, né, vocês sabem a realidade, assim, chega no consultório, não, eu já tinha essa perda, mas o médico falou que não precisava fazer nada. Não precisa fazer né? nada. Principalmente os médicos mais antigos, aí dá aquela dor no coração, né? Ou se não, não, eu tenho perda, mas é normal, é da idade. A pessoa assim, aceita né? isso como natural e de que não tem muito o que fazer. Não tem o que fazer, E aí, entre fazer o diagnóstico, fazer o primeiro exame e às vezes colocar o aparelho de audição, são muitos anos que são perdidos de estimulação, né? Tem um estudo que dá uma média de 7 anos. 7? Até de começar a perda e realmente ir atrás, começar a procurar. E aí, a gente pensando assim, agora me veio à mente que falam sempre que o aparelho no SUS, por exemplo, demora, né? Tudo bem, ele demora de 1 ano e meio, de repente, pode demorar para uma pessoa adulta, idosa, 1 ano e meio, não sei como é que tá a fila, dependendo do local. Depende da região. Da região, depende da região. Mas se desde o primeiro diagnóstico, desde a primeira audiometria, né, se a pessoa já entrar na fila nesse tempo, ela não vai ter uma perda, de repente, muito significativa, né? Vai ter uma perda inicial que já merece tratamento, já pode entrar na fila e já aguarda, né? Agora, quando às vezes as pessoas podem deixar, às vezes, passarem 5, 6, 7 anos já com a perda de audição, sabendo que precisa fazer alguma coisa, mas não quer fazer, ou por questão de estética. Oi? Ou também não tem recurso, né? E tem que esperar mesmo. Não tem recurso, não tem que esperar. Enfim, aí entra na fila já quando tá há 7, 8 anos já com uma perda de audição. Então já chega num momento que a pessoa já perde muito em convívio social, em percepção auditiva mesmo, né? em escutar a fala. Aí a gente tem uma dificuldade muito maior, né, de fazer essa adaptação. A gente, assim, é tão óbvio, mas ao mesmo tempo parece que para audição, hoje eu dei uma palestra para professores, né, e eles falaram, gente, mas é tão importante a audição, eu nunca tinha pensado, a visão a gente dá tanto valor, a criança quando vai começar a alfabetizar, né, será que tá enxergando bem, isso aqui a gente esquece da audição, né, e aí isso eu acho que acontece também com os idosos, né, no envelhecimento, vai primeiro, tem tanta coisa acontecendo e tal, e aí vai ficando de lado. Oi? Pode terminar, concluir que eu falo depois. Então, e agora eu me perdi.
Mas é Desculpa. isso, eu acho que quanto antes, exatamente, se for pedido no exame de rotina o geriatra, né? A mesma coisa nas crianças, a escola solicitar antes, fica muito mais fácil. O Sim. processo, o que eu falo que é tão óbvio é assim, que quanto antes qualquer problema de saúde for identificado e tratado, vai ser melhor o resultado. Por que que a Uhum. audição fica esperando? Aí eu falo para os pacientes, se nascer uma pinta no teu braço hoje, você tá lá, você tá vendo a pinta, você vai esperar ela Sim. tomar o braço inteiro? Daqui 5 Pra ir anos, no se ela médico? tiver Uhum. para ir no médico? Não vai. Então, Uhum. assim, quanto antes, melhor, né? E a gente sabe isso tudo pela questão Sim. da privação sensorial. É. Eu vi um estudo, eu precisava pegar a referência, depois vocês podem me pedir, eu envio, né? Uhum. Da privação sensorial. Na verdade, eu vi foi uma referência dentro de um artigo. Que eu não lembro quanto tem a privação na área realmente auditiva, depois de acho que a cada 1 ano pode perder até 1 centímetro cúbico por ano de massa. Sim, Então, é. assim, é muita coisa. Uma Uhum. média. Depois eu vou pegar esse dado. Então, tem Uhum. perda mesmo de massa Uhum. encefálica, privação sensorial, É, né? com Tem um outro certeza. estudo por imagem também que mostra que é de 2011, que mostra a perda de massa na privação sensorial, não só em áreas auditivas, mas também Auditivos. responsáveis pela linguagem, Para né? E frontal, memória. frontal também Frontal. deve afetar. Então, Uhum. Tu sabe que agora tu comentou isso da questão visual, né? Hoje eu tava vendo uns hum, artigos e aí eu vi um que comentava, um inclusive feito pela equipe de Santa Maria, da faculdade que eu fiz. Eu falei, nossa, que interessante, me lembrou meus tempos de faculdade. E realmente é uhum, feito pela equipe lá de Santa Maria. uhum, E é uma pesquisa em idosos institucionalizados, a qualidade de saúde, a aham, questão de saúde deles. E aí teve duas frases que me chamam muita atenção, que muitos tinham comprometimento visual, e a maioria deles estava reparado, e a maioria uhum. também tinham comprometimento auditivo e estava minimamente reparado. Então, ver como essa questão do Existe visual, essa é, diferença, né? essa diferença. E eu falo Aham, assim, tem uma. É engraçado, porque a visão a gente vê, mas é isso mesmo, porque a visão, assim, é aquele concreto, né? A audição uhum, fica aí permeando, a gente não tem consciência, uhum, né, do quanto realmente importa. Por isso que a gente tem que falar bastante. O pessoal me é. zoa, às vezes, meus grupos, assim, no colégio, os amigos, eu falo assim, tudo a Aline fala da audição, que eu só É, a falo nossa disso, questão no Facebook eu sei. comunicativa do dia a dia é baseado na questão Exatamente, mas auditiva. porque as Uhum, pessoas é, precisam realmente entender, porque é muita coisa que uhum, pode ser prevenida. Aliás, uhum, falando em estudo, teve um estudo de 2017, eu acho, né, que saiu na Lancet, que foi bem famoso, teve até um alvoroço, assim, que colocou a perda auditiva como o terceiro fator de risco evitável para a doença de Alzheimer, de né? Então, no Alzheimer. estudo, eles colocavam que 65% acho que era isso, das causas para o Alzheimer, né, eram Uhum, genéticas mesmo, né, uhum, o risco era genético, e 35% de uhum, fatores externos, assim. uhum, E a perda de audição tinha o maior peso dentro desses fatores que poderiam ser evitados, né? uhum, Então, foi bastante comentado na época até esse estudo, e a gente sabe, tem vários estudos que associam a uhum, cognição com a audição, mas ainda não se sabe exatamente se são os críticos, por exemplo, desse estudo da Lancet, falavam muito que e o que a gente fala em todos os estudos fica essa dúvida. Será que é consequência, né? Então, a uhum. questão cognitiva, ou é o mesmo É processo, é a mesma causa. doença, Aham, né, que está causando, e uhum. enfim. Acho que Mas tem que ser eu estudado. sinceramente acho que a gente já tem evidência suficiente para dizer sim que a perda de audição pode ser que o processo esteja ocorrendo em paralelo, né, de um Uhum, declínio cognitivo. Pode ser não, está, um envelhecimento, né? Mas para falar em algo mais não demência mesmo,
Aí já não sei, mas a perda de audição ou qualquer tipo de privação sensorial acelera isso de Acelera. maneira. A gente Uhum. pode afirmar que sim, sem dúvida, eu não tenho nenhum Uhum. receio de falar isso. Sim. E aí tem um estudo agora que vai ser feito longitudinal, você ficou sabendo da Acho que a não tô Universidade sabendo. do Reino Unido, eu não sei da onde, o nome da universidade, mas que eles vão fazer um estudo de 25 anos com os idosos de lá, para ver a influência, entender melhor o Alzheimer, e aí entre as avaliações está a parte auditiva. Com certeza, a questão sensorial auditiva é muito bom. As pesquisas estão cada vez avançando mais, né, nessa área. E os exames de imagem ajudam brilhantemente ver essa questão cerebral, de área cerebral, qual área que é mais ativada, qual área que é menos ativada. Hoje, esse artigo que tu comentou de massa, que vê a massa encefálica, é sensacional. Traz É isso para a ciência e são sensacional. dados práticos, porque já estive em reuniões assim que eu comentei, eu não sei se foi esse estudo do Alzheimer, enfim, questão cognitiva, para uma pessoa que tem perda de audição, eu falei, olha, não deixa para depois, né? Já, pelo que tá me falando, já tem uma perda de audição razoável, então procura, testa um aparelho, não precisa, né? Não vou falando já, sai usando o aparelho. Testa, Vai vê como é usando que tu vai conforme. ficar. Fala, não, E a duvido família que isso cause é, Alzheimer, duvido. E aí é uma resistência que a gente encontra muito no dia a dia. Tu encontra essa resistência na tua clínica, Aline? muito, É. muito. A gente e é engraçado, assim, tem a resistência do paciente e da família. Uhum, Maior parte das vezes, no caso do idoso, na família a gente vê mais com as crianças, né? uhum. Mas às vezes com o idoso também, sabia? A vaidade, assim, de aparecer super. A pessoa, às vezes, com 99 anos, Gente, eu fico não que não possa pensando. ter, né? Mas assim. Eu tenho uma paciente que É. ela é cadeirante, inclusive. Aí eu peguei ela no óculos, sabe? Eu falei, mas a Uhum. senhora usa óculos. Me conta E os aí, argumentos aí, seus segredos dos teus é, argumentos. Do vai óculos é ser. clássico. Uhum. O óculos é clássico. Ah, você não Uhum. ouve bem, você usa aparelho. Você não enxerga bem, você usa óculos. Pronto, Uhum. acabou. Gente, agora eu Uhum. tô com um argumento. Nossa, eu usei no paciente. Foi ótimo. É todo chiquetoso. Vocês viram que apareceu o aparelho da rainha semana Sim, passada? saiu esses tempos. Sim, Uhum. mas eu já fui logo mostrando. Não, porque a rainha, a Elizabeth, a Betinha tá usando o aparelho, o senhor não vai usar? E ainda, só que o dela é bem pequenininho, né? Não servia para ele. Mas aí já foi um argumento, Uhum. É que assim, o tamanho do aparelho, gente, não sei se tem pessoal da é, área aqui, depende muito do grau e do tipo da perda de audição da pessoa, né? Às vezes querem um bem pequenininho, mas uma perda já é mais avançada, uma perda maior, e às vezes é um aparelho um pouco maior. Então, precisa ser um isso pouco maior. a gente sempre tem que orientar isso. A pessoa que é um pequenininho, que vai lá dentro, ninguém vê. É. E aí, então, aí tem essa resistência, na É, maior parte, por parte dos pacientes. uhum, Da família, às vezes, quando a família traz o paciente e ele fala, eu vim aqui porque eles acham que eu não ouço, aí eu já falo, uhum, opa, vamos lá. já. Aí é A difícil ir com o resistência tá aí. paciente. E às vezes o paciente vem, mas ele não tem tanta autonomia financeira, inclusive, porque a Uhum, família vai ajudar. E aí a gente vê aqui, acho que no SUS não vê muito isso, mas assim, ai, será que precisa mesmo? uhum, Né? Será que não é aquela questão, estão querendo vender para ele o aparelho e sim. tudo mais? Uhum. Ou se não, mesmo que não tenha nenhum problema financeiro ou que enfim, confia no nosso trabalho, a pessoa fica assim. Eu já ouvi isso, infelizmente. Ai, mas ele tem 95 anos, sabe? Vou Uhum, gastar 30 mil reais. Aí, tipo, uhum. meu Deus, não Sim, essa acredito, pessoa tá né? vivendo, ela Então, vai viver, exatamente. precisa Se ela viver tiver mais bem. 5 anos de vida, ela É, vai viver muito bem, sim, sabe? ela tá viva. Então, Uhum, é. Então, também às vezes tem isso, sabe? Da uhum, família achar que não vale a pena. E uhum. isso me deixa muito É. triste. Eu acho que isso de repente está melhorando, sabe? Tem as Uhum. campanhas, tem quem tem os surdos que ouvem, tem a LAC, tem outros Sim, usuários de tecnologia auditiva que fazem uma campanha muito forte para promovem essa questão. muito. Promove muito, né? Eu Uhum. estava até conversando agora com um amigo meu aqui,
E eu comentei com ele assim, eu acho que essa questão da estética, ela, para nossa geração, vai ser algo mais tranquilo. Vai, Né? Para a vai. geração dos nossos avós, é uma resistência Sempre tem maior, medo, né? nossos pais, eu acho que ainda tem também. Uhum. Mas para nossa geração, porque a gente está sempre carregando alguma coisa no ouvido, tem os Uhum. fones e protetor, Sim. Eu, né? e a gente já consigo ver, assim, até os pais das crianças pequenas hoje Uhum, também aceitando mais. uhum, Isso porque também, além de se falar muito, de ter essas campanhas, a gente vê representatividade mesmo, né? uhum, É uma boneca que usa aparelho, é um personagem uhum, que usa, é um ator que falou uhum, sobre. Então, uhum, acho que essa questão da representatividade ajuda uhum. bastante É. a aceitar. E você acha assim, porque a gente sabe que tem muitas histórias, a gente vai comentar com alguém, ah, mas o meu tio usou e não se adaptou, ele não gostou. Isso faz, imagina, um aparelho de 10 anos atrás, um aparelho super Ainda antigo. tem essa o pessoal mais antigo É, viu na época dos analógicos, né? aham, Aquelas pessoas, imagina, super recrutante, com aquela perda neurosensorial em rampa, usando um aparelho que amplificava analógico, tudo, né? tudo. Aham, Aquela microfonia, então realmente, mas a gente, isso eles entendem, assim, ai, não, uhum, antigamente já mudou, agora a uhum. tecnologia, o aparelho é desse tamanho, mas pra Explicando, chegar, vai. e quando eles estão aqui no consultório, né? O Uhum, problema é que eles ficam anos achando que o aparelho é daquele jeito. Então, eu acho legal a gente mostrar também esse tipo de tecnologia em lugares inesperados, né? A FOP participou ano passado e retrasado de uma feira para jovens, basicamente, o público, a Pixel Show, uma a feira de Pix. criatividade e tecnologia. E, meu, o que está fazendo o aparelho auditivo nessa feira? Sim. A ideia é um recurso de tecnologia, né? Uma tecnologia bem avançada, mas não só para mostrar isso, mas justamente para pôr na cabeça dos jovens que, ok, precisar de usar aparelho, e para que Uhum, esse jovem daqui a 20, 30 anos vai precisar de um aparelho, ele vai falar, ah, é verdade, é moderninho o aparelho, né? Não, aham, não tem nenhum, não é coisa de velho, enfim. sim. E aí procura o quanto antes, né? Mesmo às vezes colocando o aparelho de audição, o resultado não é tão satisfatório, né? A gente tem que Uhum. comentar isso, que às vezes o paciente ele volta a escutar, mas ele tem mais dificuldade para entender quando tem mais de uma pessoa falando ao mesmo tempo, mesmo com essas tecnologias mais atuais. Enfim, conta pra Uhum. gente por que que às vezes isso pode acontecer, que outros processos podem estar envolvidos nisso. Então, principalmente quando tem muito tempo de privação sensorial, né, o processamento auditivo já foi, a capacidade Uhum, de discriminação já foi bastante afetada. uhum, Então, o ideal mesmo seria que todo mundo que fizesse a adaptação, a reabilitação com os aparelhos uhum, auditivos, com o implante coclear, sem dúvida, fizesse o treinamento auditivo para poder aprender a ouvir com aquele novo padrão sonoro. O idoso, isso todo mundo, o idoso, independente de ter a perda de audição ou não, ele já tem um declínio das habilidades auditivas, né? Ele já tem um prejuízo nas uhum, habilidades, principalmente separação, né? Fazer o figura fundo, que é uhum, a fala no ruído, assim, uhum, já já é muito difícil mesmo com a audição normal, porque uhum, envolve vários processos, né? A uhum, habilidade, esse processamento da fala no ambiente ruidoso, envolve a localização, envolve a capacidade de fazer o figura fundo, de memória. Então tem até a Picora Fuller tem um estudo desse que mostra que o idoso que qualquer pessoa, na verdade, no ruído, a memória, a memória de trabalho, a efetividade dela cai bastante. E uhum, no idoso isso despenca, né? aham, Então, para ele muito mais. conseguir compreender um discurso mais longo, Uhum, enfim, manter a atenção no ambiente ruidoso é mais difícil, uhum, tá? E aí, se tem a perda de audição, isso fica ainda mais complicado, mais porque daí difícil. vai trocar o faca com vaca e por aí vai. Uhum, O processamento temporal também está bastante prejudicado, e aí, com consequência, as outras habilidades. uhum. O A que é o processamento? discriminação. Explica para quem não é fonoaudiólogo, enfim, da área, Tá, o que é o processamento tá. temporal, porque é uma habilidade
São habilidades Isso é uma envolvidas que habilidade envolvem muito. Uhum, processamento temporal, assim, tem várias habilidades, né? uhum, Dentro do processamento temporal tem a resolução temporal, que a gente avalia o tempo, né? Então, quando tem um teste, por exemplo, que ele são dois apitos, um em seguida do outro. E aí a pessoa tem que detectar o intervalo de silêncio entre esses apitos. Então, é preciso a contar um caso velocidade de sobre isso. processamento. Preciso contar um caso sobre isso. Quer Vou ter que... contar já que termina o processamento Deixa eu só temporal? contar esse do temporal. Tá, termina. Então, aí tem o processo, tem a Uhum, resolução temporal, que é essa capacidade de velocidade uhum, mesmo de processamento. Tem a discriminação de frequência, né? Então, a ordenação uhum, temporal, que aí tem a discriminação de frequência e a discriminação de tempo, de intensidade. uhum, Então, mesmo ouvindo bem, o idoso pode ter dificuldade de perceber quando o som é grave, quando o som é agudo, e também uhum, ordenar. uhum. É, isso aí é fundamental pra gente entender a fala. Sabe por que que eu me É, lembrei? Porque eu tava na missa com o Rodrigo há umas semanas atrás. é, E o padre, ele emendava uma palavra na outra. Eu não conseguia perceber o intervalo de silêncio. Eu a falei pra pausa, ele, né? a Eu super pausa. Eu falei assim, Rodrigo, eu não tô entendendo o que ele tá falando. Porque tá emendando uma palavra na outra. Eu falei, isso é resolução temporal na prática. Pessoas que é, não têm perda de audição, né? Então, são é. habilidades que a gente usa o dia Ah, inteiro. sim, o dia inteiro, o É tempo o dia todo, né? inteiro. É o dia É. inteiro. Para perceber, por exemplo, a resolução temporal, ela é muito importante na discriminação das explosivas, né? E Uhum, então, para saber se foi do surdo sonoro. Então, se uhum, foi o traço de sonoridade, aquele VOT, né? Então, se foi pã, eu tenho uhum, milissegundos de vocalização antes uhum, da explosão. E o uhum, pã, né? O P, eu não tenho esse tempinho. Então, são uhum, milissegundos. Imagina para um. Isso acontece na criança com transtorno fonológico e idoso também. Se ele não tem uhum. essa rapidez, ele não vai discriminar um fonema do outro. E aí Sim. faz a confusão, Uhum, mesmo sem a perda. Quando tem a sim. perda, aí isso daí fica mais difícil, É. tá? Que além de fazer a adaptação do Então, aparelho, vai ter que treinar. vai ter que fazer o treinamento Uhum, auditivo. E assim, a gente está com resultados uhum. muito legais. Conta pra A gente. Tati também fez. A Tati é Uhum, a minha sócia, né? E ela fez também o doutorado dela nessa área. Ela fez, inclusive, com idosos que já estavam com diagnóstico de comprometimento cognitivo leve, uhum, o treinamento auditivo. E aí a gente acaba tendo essa demanda, né, de idoso e de usuário de aparelho auditivo. E a gente tem começado a fazer o treinamento, no caso de quem vai para o implante antes, né, mesmo. uhum. Já com as próteses, já sabe que tem indicação para o implante, então faz E o que que o eles treinamento escutam, auditivo. Aline, no pré? O que Como que que eles... funciona o treinamento? Sim. Uhum, Ai, depende muito do perfil da pessoa, da uhum, necessidade, porque são várias habilidades auditivas, né? Mas, por exemplo, quem tem perda profunda, dificilmente eu vou trabalhar com figura fundo de cara, porque a pessoa muitas vezes não discrimina palavras no silêncio. Eu não vou uhum, trabalhar palavras no ruído, né? Eu preciso uhum. melhorar isso para depois. Então, existe uma Sim. hierarquia. Mas eu Uhum, trabalho muito